Capítulo 81 Ciência, a chave de tudo. Dorian segurou as varas de madeira cuidadosamente esculpidas e começou a cantar. Tio papai, 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 papi tio. Os gravetos batiam uns nos outros, produzindo sons altos que ecoavam por todo o parque. Mas não foi isso que mais chocou o público. Bem diante de seus olhos nus, eles observaram vários símbolos gigantes impressos saindo dos bastões como se fossem projeções. Os estranhos símbolos de brilho amarelo se espalharam pela água como mágica. E ao mesmo tempo, o vento parecia agitar as árvores e folhagens ao redor, causando a todos um sutil ataque cardíaco. Eu vou! A cena era tão mágica que só palavras não poderiam descrever tudo o que viram. Gole! Todos, principalmente os seguranças, engoliram em seco ao ver a cena diante deles. Que diabos foi essa feitiçaria? Os rolos rechonchudos de gordura de Fairy Ping balançavam de medo quando estava atrás do Superior Nemo. Superior? O que? Como isso pode ser possível? Você acha que existem mini-projetores implantados nesses bastões? Eu não sei. Nemo respondeu atordoado. Ele também estava mais inclinado a acreditar que essas imagens eram projetadas. Acontece que mesmo que algo fosse projetado, havia uma certa aparência que fazia com que se sentisse digitalizado. Tomemos por exemplo, se alguém projetasse algo em uma parede. Pode-se dizer que é uma projeção. No entanto, as imagens que viam agora eram tão reais, fazendo-o sentir como se as agarrasse, seria capaz de tocá-las fisicamente. E mais ainda, o que aconteceu com o vento estranho que os engolfou sempre que os símbolos estranhos eram enviados em direção às águas? Ou será que havia algo mais acontecendo aqui que ele não estava ciente? Imediatamente, Nemo se pegou pensando maluco e rapidamente puxou a perna de volta para a luz. Sim, a via científica foi a verdadeira luz do mundo. Assim, Nemo ajustou sua mentalidade e retomou seu exterior calmo, como se a ciência pudesse explicar tudo. Além disso, vendo o quão calmos os homens de Gia estavam, Nemo não pôde deixar de ficar curioso sobre o que eles pensavam sobre o assunto. E o mais importante, quem exatamente era esse garoto? Ele era algum grão-mestre de algum departamento de pesquisa de assassinos. Os símbolos projetados são um tipo de mecanismo de digitalização que o governo inventou recentemente. Eles estavam tentando encontrar pistas? Ou, em vez disso, os ossos da garota Gia? Nemo e os outros guardas estavam lutando para aceitar a realidade e ainda empenhados em que a ciência justificasse tudo. Mas antes que pudessem finalmente centrar os seus argumentos a favor da ciência, algo ainda mais impressionante ocorreu e fez com que seus cérebros caíssem no esquecimento. Tio BRMMMM. De repente, um dos símbolos gigantes que pairavam sobre o enorme lago mudou de amarelo brilhante para roxo escuro. E quase imediatamente, todos os outros símbolos correram loucamente em direção à cena, indo para aquele local exato e ficando roxos também. Dorian manteve a mesma pose por um tempo, com as duas baquetas se tocando, antes de abaixar lentamente as barras de madeira novamente. Ela está lá, estrondo. Todos quase desmaiaram de choque. Ela está na água? Então isso não significava que ela estava morta. Afinal, como um humano poderia respirar debaixo d'água por tantos dias? Todos os seguranças tinham expressões lamentáveis ao olhar para a família Gia. E ao mesmo tempo, o povo Gia, de quem todos tinham pena, apenas sentiu o coração apertar contra o peito de dor. O grão-mestre disse que traria a garota Gia de volta viva. Então eles tinham uma certa confiança nele. Mas foi só que agora eles começaram a duvidar um pouco. A garota Gia deles quer um peixe. Então ela poderia realmente permanecer viva todo esse tempo. Tio tio. A respiração deles ficou pesada quanto mais distorcidos seus rostos ficaram. E Pia foi a primeira a desabar silenciosamente, sem fazer barulho. Ela não ousou perturbar o grande mestre. Mas a ideia de sua filha ficar aqui enquanto aquela fraude voltava e desfrutava dos privilégios de sua filha só a fazia sentir simpatia por seu pobre bebê.
A velha Gia e o Wei Gia sentiram seus lábios vigorosamente ao olhar para os gigantescos símbolos roxos girando ao acaso em torno daquele local. Butuum, Butuum. Eles apertaram o coração e fizeram o possível para controlar a respiração, porque sabiam que o pior ainda estava por vir. Isso mesmo, eles não tinham recuperado a filha Gia. Grão-mestre, você disse que ela está viva, certo? A velha Gia perguntou ansiosamente. E Dorian simplesmente jogou a cabeça para trás com um sorriso preguiçoso no rosto. HM, ela ainda está viva. Bom. Seguranças, underscore. Faltou alguma coisa aqui? Os guardas do parque quase caíram em descrença ao ouvir Dorian. Olá, como esse cara pode dar esperança à família Gia depois de dizer que a menina ficou imersa na água todo esse tempo? Ela estava definitivamente morta, ok. Perdido. Finito. Comida de peixe. Finalizado. Morto. De que outras maneiras alguém poderia dizer isso? Ponto. Nemo apertou os lábios de pena, sentindo que a família Gia não parecia capaz de lidar com a morte do falecido. Suspiro. Será este o início da queda de grandes lendas? O luto e a negação normalmente andavam de mãos dadas. E para a maioria dos homens fortes, eles poderiam ignorar a negação e aceitar os fatos. E Nemo pensou honestamente que os homens Gia seriam capazes de aceitar a verdade. Mas parece que mesmo que o corpo da menina fosse buscado, eles poderiam se recusar a enterrá-la, ficando obcecados e pensando que ela ainda estava viva. Só isso foi suficiente para mostrar o quanto a garota era amada. Mas, novamente, algo mais o estava incomodando. Dado que o cadáver está submerso há tanto tempo, ele não deveria flutuar para a superfície agora. Era assim que funcionava um típico cadáver. Então por que não subiu todo esse tempo? Ou será que alguma pedra enorme debaixo da água a fez permanecer no lugar? Havia tantas lacunas no assunto que a cabeça de Nemo começou a doer. Esqueça, ele desistiu. Deixe o corpo ser recuperado primeiro. Com isso, ele suspirou de pena com as mãos no bolso, parecendo um policial que estava prestes a se inclinar para o lado e acender um cigarro em solidariedade. Agora, eles só tinham que esperar a polícia chegar e desenterrar o corpo das águas. Pelo menos foi o que ele pensou. Tio Boom, 0_0. Ciência. Onde você está? Fim do capítulo. Capítulo 82. Encontrei-a. Agora, as coisas estavam acontecendo muito rápido. Num piscar de olhos, Dorian jogou seus bastões sagrados de volta para Howlin, como se lhe dissesse para colocá-los de volta em seus lugares nas caixas. A partir daí, ele estendeu a outra mão e magicamente fez as moedas de ouro estranhamente esculpidas flutuarem no ar como feitiçaria. Uau! Eles flutuaram em sua direção e permaneceram flutuando acima de suas mãos também. A cena fez os seguranças pularem e tremerem alarmados. Mas o show estava apenas começando. Com as mãos abertas e as moedas flutuando aleatoriamente acima de ambas as mãos, Dorian começou a entoar algumas palavras estranhas da maneira mais rápida de todos os tempos. Ninguém ouviu uma palavra do que ele disse, apenas ouviu algo parecido, SHWHSHWHSHWHSHWH. Seus cantos soavam como sussurros para eles enquanto ficavam cada vez mais altos, acompanhados por um vento estranho que também ficava cada vez mais feroz. Mas a cena mais surpreendente foi quando as moedas de repente pegaram fogo enquanto giravam e flutuavam acima de suas mãos. Tio BRMMMM. O fogo queimou e se alastrou com um poder estranho que fez todos olharem estupefatos. Isso. O que foi essa operação? Dorian não lhes deu tempo para pensar, pois terminaram seus cantos em menos de 2 minutos. E de repente, os ventos pararam, as árvores se acalmaram e as moedas flutuantes que se moviam aleatoriamente no ar também pararam enquanto ainda flutuavam acima de suas mãos. Tudo havia parado. Silêncio. Sem palavras. Os guardas do parque ficaram sem palavras, com uma pitada de medo neles.
E é por isso que eles também estavam se abraçando como gatos assustados e assustados. Só que eles fizeram isso enquanto ainda abriam os olhos e a boca como estátuas. Grau 0 grau. A atmosfera no momento era sufocante e tensa, com todo tipo de emoções misturadas em um só lugar. Mas agora, com a mudança, Dorian abriu lentamente os olhos e estendeu as mãos para cima. Vá! E as moedas flamejantes pareciam superar seu comando, enquanto disparavam em direção a pontos específicos ao longo da superfície da água, levando aos enormes símbolos flutuantes arroxeados. Tio Swish, 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 Swish. As moedas estavam fora. Eles flutuaram e formaram duas linhas paralelas levando aos símbolos. E quando todas as moedas estavam em posição, elas de repente caíram direto através da água, indo para o fundo do lago. Aqueles que assistiam apenas viam as moedas caindo na água, mas não sabiam por quê. E em não mais que 2 segundos, outra cena de fazer os olhos tremerem aconteceu. Tio Boom! As águas se dividiram, formando um caminho em direção ao local onde estavam os símbolos flutuantes. E neste ponto, esses homens não poderiam se enganar novamente. Merda! Ponto. Tio Pá! Nemo deu um tapa na bochecha em estado de choque. Não, isso não pode ser. Seus olhos definitivamente o estavam enganando. Se não, e a ciência? E quanto à sua crença na vida? Magia! Magia! Foi realmente mágica. Todos sentiram a garganta balançar ao olhar para os peixes nadando contra as paredes do espaço aberto. Eles podiam ver as coisas como se estivessem olhando através das paredes de vidro de um aquário ou aquário. Grande mestre! Grande mestre! Agora eles entenderam por que o jovem era chamado de grão-mestre. Tudo isso aconteceu em apenas alguns segundos. E antes que a excitação deles pudesse realmente se manifestar, uma estranha explosão de risadas ecoou, trazendo-os de volta à realidade. Tio! O que foi isso? Todos, com medo, voltaram sua atenção para o fim do caminho aberto e imediatamente sentiram vontade de vomitar em pânico. Bem no fundo do lago, vários metros abaixo, uma cena muito arrepiante se infiltrou nos olhos de todos sem aviso prévio. Palavras não eram suficientes para descrever o quanto seus cérebros estavam enojados apenas por ver as coisas à distância em que estavam. Eles viram várias criaturas parecidas com insetos com rabo de peixe montando guarda em uma gaiola estranha. As criaturas pareciam ser meio inseto meio peixe. E quanto à jaula que eles guardavam, era muito estranho. As grades da jaula, semelhantes a uma prisão, eram feitas de uma estranha fumaça preta. A fumaça formou uma prisão em forma de orbe que parecia pairar alguns centímetros acima do fundo do lago. E mesmo que não pudessem ver quem estava nele, tinham o palpite de que deveria ser a garota. Ponto. Tremer, tremer, tremer. Arrepios os encheram, enquanto seus olhos olhavam continuamente para a cena com horror transformado. Tio Blug! Todos os seguranças vomitaram quando viram alguns dos monstros voando em direção à gangue. Desvie o olhar, desvie o olhar, desvie o olhar. Seus cérebros diziam para eles desviarem o olhar, mas seus olhos pareciam rejeitar a ideia, por mais que tentassem. E agora, eles continuavam vomitando continuamente enquanto estavam com medo de fazer xixi também. Mamãe! Suas mentes apagaram em um piscar de olhos. Tio Plop! Várias pessoas caíram de bunda e agitaram as mãos freneticamente de medo. Não, não! Isso vai nos comer! Isso vai nos comer! Eu não quero morrer. Isso mesmo, sou muito jovem para morrer agora. E além disso, se eu morrer, quem vai alimentar meu gato de estimação? Gente, acho que devemos sair daqui rápido. Sim, sim, estou certo com você nisso. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. T0T. Ponto. A cena caótica era demais para muitos suportarem. Ver essas coisas e saber que elas existem foi o suficiente para enlouquecer. Você quer dizer a eles que durante todo esse tempo em que trabalharam no parque, essas criaturas estiveram aqui com eles o tempo todo? Estrondo. Uma explosão ocorreu em suas mentes quando a verdade os deixou paralisados e fracos.
Seus olhos dispararam loucamente, olhando um para o outro como se procurassem respostas para suas perguntas. E neste momento, muitos até esqueceram como respirar. A cena rapidamente se transformou em caótica. Mas, felizmente, antes que alguém pudesse mover um músculo, Butler Cheng estava lá para restaurar a ordem. Todos, por favor, acalmem-se. Lembrem-se, reunimos todos vocês aqui para sua própria segurança. Então, se vocês saírem, garanto que terão apenas um resultado: morte. Instantaneamente, todos congelaram. Gole. Morte. Muito rapidamente, muitos se tornaram obedientes. E Dorian, que viu as criaturas voando em sua direção, apenas pulou no ar como um mestre celestial. Sheng, Zulin, Haolin, estarei indo para o orbe. Cuide do resto. Certo, grão-mestre. Bom, com isso, ele estava fora. Tio Switch. Fim do capítulo. Capítulo 83. Guerreiros Escolhidos. Tio Switch. Dorian pairou no ar e imediatamente decolou, deixando todos de boca aberta. Você sabe, mesmo os homens de Gia não o tinham visto pairar antes. Então isso por si só foi chocante demais para palavras. E no momento em que ele saiu correndo como um raio, seus corações saltaram um pouco, como se estivessem assistindo um super-herói fazer suas coisas. Muitos tiveram vontade de enxugar os olhos para ter certeza de que viram o que fizeram. Foi logo que o choque deles se transformou em medo quando viram o grão-mestre deixá-los aqui sozinhos. Você sabe, eles não ouviram as palavras que Dorian disse ao Butler Cheng e ao resto, então como eles poderiam não entrar em pânico? A princípio, vendo Dorian voar em direção à gaiola no fundo do lago, eles pensaram que Dorian, por sua vez, cuidaria daqueles demônios insetos que estavam voando para cá também. Mas quem poderia imaginar que o grão-mestre agiria como se fosse cego e permitiria que essas criaturas passassem por ele? Quero dizer, Dorian era tão rápido que nem as criaturas podiam fazer nada ao passar por ele. Eles pararam e olharam para ele de forma estranha antes de continuarem sua jornada depois de ver toda a comida deliciosa esperando por eles em terra. E quanto mais se aproximavam, mais ondas de medo sentiam vindo do grupo. O cheiro era tão delicioso que eles não puderam deixar de acelerar muito. Quanto a quem passou por eles, deixaram aqueles que ainda guardavam o guarda para cuidar dele. Não, o que lhes interessava eram esses seres de bom gosto aqui. Tio ampliar. Suas asas moldadas batiam mais rápido enquanto observavam suas presas gritarem e gritarem de medo. Fairy Ping e vários outros guardas já haviam feito cocô de medo enquanto estavam no chão chorando e escorrendo ranho. Eles colocaram as mãos acima do rosto e mantiveram a cabeça baixa, com medo de olhar para a cena horrível diante deles. O grão-mestre os deixou. O grão-mestre os deixou. O que deveriam fazer? O que eles deveriam fazer? Alguns queriam correr, mas vendo os membros da família Ji ainda parados ali, enraizados no mesmo lugar, as palavras de Butler Cheng rapidamente ressurgiram em suas mentes. Se fugissem, morreriam, talvez sendo perseguidos até a morte por essas criaturas. Então eles não ousaram arriscar. Afinal, todos os filmes de terror mostram que, após a separação, o perigo sempre esteve à espreita. Então não era melhor ficar numa congregação grande? Sim, pois é. Além disso, se o pessoal da Gia ainda fosse assim, isso significava que eles tinham alguma proteção na manga, certo? Certo. Com isso, todos os seguranças se levantaram, tropeçaram, caíram e correram continuamente para ficar atrás dos homens de Gia. Ao mesmo tempo, Butler Cheng e os demais relembraram as palavras de Dorian e rapidamente fizeram o que lhes foi dito. No momento, eles eram apenas 3, e essas criaturas eram cerca de 60 voando em sua direção. Portanto, não importa como eles encarassem a situação, eles precisavam de mais ajuda. Claro, Dorian poderia ter feito outra formação para proteger e manter todos seguros. Mas ele já havia gasto muita energia para montar uma formação ao redor de todo o parque. Eles podem não conseguir ver, mas todo o parque estava infectado.
Assim, ele teve que limpar antes do nascer do sol. Ele também teve que libertar a garota da jaula de fumaça e lutar contra alguns desses capangas. Portanto, não importa como se visse, aquele que não recuperou toda a energia da última batalha não poderia fazer muito. E é por isso que ele não ousou gastar mais energia para colocar outra formação ao redor deles. Veja, ele previu o problema com o parque por causa de como os demônios da lua sangrenta agiam. Ao nascer do sol, não apenas a menina morreria, mas todo o parque murcharia e morreria com ela também. Os demônios da lua de sangue eram muito territoriais. E quando eles marcaram um local e terminaram com isso, eles nunca mais queriam que ninguém o usasse novamente. Era deles e somente deles. Ponto. Dorian já havia previsto há muito tempo os muitos dilemas que viriam. Assim, ele sabia que também teria que recrutar mais alguns lutadores para o trabalho desta noite. Bem, a menina pertencia à família Gia. Então, quem melhor para participar da ação do que eles? Eles eram homens fortes e bem treinados, mas também rápidos em movimentos. Portanto, eles devem ser capazes de lidar com as coisas um pouco. Acontece que eles nunca seriam tão rápidos quanto Butler Shang e os demais que acabaram de iniciar sua jornada de cultivo. Claro, mesmo que Butler Shang e o resto não tivessem rompido seus corpos mortais, seus corpos já eram mais fortes quando comparados aos demais. Mas o que tornou as coisas mais doces foi que o corpo deles também parecia mais leve. A velocidade deles foi um pouco mais rápida e seus olhos também começaram a se ajustar melhor. Além disso, com o juramento celestial que eles fizeram e o único feitiço que ele lhes ensinou hoje, seus movimentos seriam 5 vezes mais eficazes do que uma pessoa normal que compra papéis de talismã e os USA. Eles agora eram guerreiros dos céus e poderiam invocar os poderes celestiais descessem e enchessem seus talismãs com energia divina antes de usá-la. Essa foi a diferença entre aqueles que prestaram juramento e aqueles que não o fizeram. Afinal, talismãs e até amuletos de proteção poderiam ser comprados nas ruas e até mesmo usados por mortais. Mas quando um exorcista os usa, a questão é totalmente diferente. Ponto. Butler Feng, Renjin, Wei Jia, Old Jia e outros 3 deram um passo à frente após ver o sinal de Butler Sheng. Quando chegaram a este lugar, Butler Sheng pediu-lhes que escolhessem seus guerreiros. E naquela época, seus corações estavam cheios de excitação, medo e todo tipo de emoções. Eles tocaram os papéis nos bolsos do peito, sentindo-se muito surreais. Será que eles realmente terão permissão para lutar? Fim do capítulo. Capítulo 84 Insetos, Reforma. Será que eles realmente terão permissão para lutar? ... O tempo não esperou por ninguém. E logo as palavras do Butler Sheng ecoaram novamente: todos, que não estão lutando, fiquem abaixados. E para os guerreiros, tomem suas posições ao redor do resto e protejam todos eles. Certo. Os homens Jia responderam enquanto avançavam e cercavam o resto. Isso. Tupitiu. Muito sério, eles correram pela cena tensa o mais rápido que puderam. Alguns também foram para o centro do círculo. E agora, com todos os outros curvados ou sentados no chão, eles podiam ver tudo com mais facilidade. Bom, a velha Gia e mais 2 optaram por permanecer dentro do círculo de civis, caso alguma dessas criaturas tentasse atacar e agarrar um dos guardas de segurança ou outros homens de Gia que não lutavam. Quanto a Wei Jia, Butler Feng, Renjin, Butler Sheng, Haolin, Zulin e outro guarda Jia, eles optaram por cercar o perímetro do círculo. E agora eram 10 guerreiros contra 60 monstros voadores. Claro, essas criaturas foram direto para a matança, visando os guerreiros. Por quê? Porque os guerreiros que estavam de pé eram as primeiras pessoas que podiam ver. Agora, vendo suas presas bem diante de seus olhos, as criaturas comemoraram com alegria a delícia de tudo isso. Tio zizizizizi. Tio. Droga. Os músculos de Wei Jia contraíram e seu rosto rapidamente ficou vermelho como um tomate.
Uma profunda onda de pânico tomou conta quando ele viu duas criaturas salivando e voando em sua direção. O que foi isso? Eles estavam tão ansiosos para comê-lo. Agora o Eiji entendia como os coelhos se sentiam quando eram caçados. Mas será que ele cederia ao terror e aceitaria a morte daquele jeito? Não, sem chance. Ponto. Tio zzz tio. O zumbido alto dessas criaturas se aproximando ecoou pela cena. E logo, todos ouviram essas criaturas dizerem palavras que podiam entender. Ha 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 ha. Comida, comida. O patrão sempre nos rejeitou por emergirmos do fundo do lago. Mas agora o patrão não vai ficar bravo por termos saído, certo? Comida, comida. Não acredito que finalmente poderemos comer comida humana depois de tanto tempo. Esse parece suculento. Esse é meu. Ha 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 ha. Humanos tolos. O que você acha que pode fazer contra nós? É corajoso que você pense que pode proteger o resto de uma forma tão estúpida. Mas quem somos nós? Somos demônios. Aqueles que deveriam comer todos vocês acima. Um deles disse, e no momento em que ele fez isso, a quantidade de medo que emanava de todo o grupo só os fez sentir-se em êxtase. Os guardas de segurança encolhidos que ouviram isso apenas sentiram seus corpos ficarem mais macios e moles do que já estavam. No entanto, eles não ousaram falar ou olhar para cima, para evitar chamar a atenção das criaturas. Por favor, não os coma. Não os coma. Eles não têm um gosto bom. Eles têm um gosto nojento. Tio Pum. Várias pessoas peidaram inconscientemente, e o cheiro de cocô ainda era forte entre aqueles que cederam aos seus instintos humanos quando assustados. Fairy Ping olhou para seu corpo carnudo com medo. Agora, ele realmente desejava ser só pele e ossos. Vendo como ele estava, essas coisas não tentariam atacá-lo primeiro? Deitado. Por que os céus o tornaram tão bom? Porque ele parecia irresistível para os demônios. Ponto. Pingar. A saliva deles escorria enquanto corriam rapidamente em direção aos guerreiros. Ha 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 ha. Era hora de festejar. Tio Boom. Vários grandes sons explosivos dispararam e logo vários gritos altos e assustadores ressoaram. Zieeaahhh tio tio. Algumas criaturas foram atacadas com ferimentos graves. Falta de asa, falta de braço, buracos em seus corpos. Seus ferimentos foram brutais. O que? As outras criaturas olharam para a cena em estado de choque porque essas pessoas poderiam prejudicá-las. E para o Eiji e os outros que jogaram os papéis do talismã, eles ficaram mais ou menos surpresos com o quão poderosos eram esses pequenos pedaços de papel. Não era muito melhor que o próprio ouro. Suas mãos tremiam e subconscientemente foram em direção aos bolsos, como se estivessem se certificando de que seus bebês ainda estavam lá. Isso mesmo, esses papéis talismãs eram agora seus novos bebês. Eu irei. Como eles têm andado neste mundo sem eles. Pela primeira vez em suas vidas, eles se sentiram tão desprotegidos e magoados. Eles sentiram como se tivessem acabado de renascer. Ponto. Todos estavam agora imersos em seu próprio mundinho. Ou melhor, eles estavam focados em outra coisa que lhes chamava a atenção. Os mortos pelos homens do grão-mestre morreram quase imediatamente, enquanto aqueles que eles atacaram só ficaram feridos. Então por que isso aconteceu? Quanto às criaturas feridas, elas agora estavam furiosas com o ataque furtivo que esses humanos lhes deram. Ah tio, doeu, isso machuca, doeu tanto. Tudo o que sabiam era que algo dentro deles ardia como fogo e parecia entrar em conflito com todo o seu ser. O que foi isso? Sangue negro. Sangue negro escorria de suas feridas, com um som crepitante saindo dele. O vapor também saiu de seus ferimentos, e os perímetros de seus ferimentos ainda pareciam brilhar intensamente, como se as chamas de qualquer ataque que receberam ainda estivessem queimando por dentro. Regenerar. Por que eles estavam se regenerando tão lentamente? O que estava acontecendo com seus corpos? Claro, eles ainda não sabiam disso.
Mas antes que aquele canto fosse atingido por energia pura e sagrada, ele não se regeneraria tão rápido como se fosse atingido ou esfaqueado por qualquer arma mortal. Sua capacidade de regeneração havia diminuído drasticamente em 100 vezes. E agora, eles ficaram com essa situação, sentindo a queimação constante penetrar em suas próprias fibras. Acontece que eles também nunca conheceram exorcistas. Então, juntamente com a irritação angustiante que sentiam agora, suas mentes estavam tão vazias quanto uma folha de papel vazia. Tudo o que os preocupava era a sua raiva. Ponto. Malditos! Malditos sejam, humanos! Todos vocês pagarão por sua traição. Reforma. Todos os insetos disseram simultaneamente antes de revelar uma cena arrepiante que fez todos congelarem no lugar. Isso foi ruim. Tio bzzzzz tio tio. Todos os insetos carregaram seus companheiros feridos, pairaram no ar e logo começaram a se fundir e se combinaram uns com os outros de forma assassina. Ha tio. Humanos. Vocês vão pagar. Tio tap, 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 tio. Eles se fundiram em um. Fim do capítulo. Capítulo 85 Fraco. Um vento forte soprou, farfalhando vigorosamente as folhas. E a noite de verão, que deveria ser quente e perfeita, agora estava extraordinariamente gelada e fria. Tio. Estava tão frio que apenas expirar parecia deixar um leve cheiro de fumaça fria e arejada saindo das narinas. Frio. A noite estava terrivelmente fria. E a criatura que estava se fundindo e crescendo lentamente assumiu uma forma monstruosa enquanto gritava assassinamente. Ha. Humanos, vocês vão pagar. Tio. Sua voz misteriosa arrepiou a espinha daqueles que a ouviram. E quando muitos levantaram suas cabeças trêmulas, o que viram rapidamente fez alguns desmaiarem. Tio Plop. Eles estavam desmaiados. Horrível. Muito impressionante. Eles gostariam de poder arrancar os olhos e quebrá-los com uma pedra. UGH tio. Ponto. Dorian, que há muito lidava com os insetos que guardavam a gaiola, franziu a testa um pouco antes de olhar para trás e ver a coisa monstruosa que continuava se fundindo e crescendo por conta própria. Muito calmamente, ele encolheu os ombros, voltou a sorrir para a coisa misteriosa antes enquanto conectava sua mente a todos os guerreiros lá fora. 4 minutos. A velha Gia e o Teste olharam em volta em estado de choque, como se tentassem confirmar se eram os únicos que ouviram uma voz soar em suas cabeças. Grau 0 grau. Howlin empurrou os óculos para dentro. O grande mestre quer dizer que devemos segurá-los por 4 minutos. Underscore. Eu irei. O grão-mestre também pode comunicar-se conosco através da mente. Piscar. Todos ficaram totalmente perplexos e impressionados com a grandeza do grão-mestre. Mas antes que pudessem pensar mais sobre isso, Howlin rapidamente os acordou de seu estupor. Está se fundindo e ficando mais forte. Temos que atacar e detê-lo rápido. HM, Butler Sheng respondeu, vocês três, continuem protegendo os outros, quanto ao resto, vamos lá. Certo. Eles responderam em uníssono antes de assumirem sua posição de batalha e correrem em direção à fera em fusão como loucos. Sim, eles não podiam pular ou voar tão alto quanto Dorian, então seus ataques só conseguiam atingir a área dos joelhos da criatura, mesmo depois de pular alto. No entanto, eles não ousaram desistir. Tio Swish. Como ninjas em busca de sangue, a gangue se moveu rapidamente. Antes de acenarem uns para os outros e se espalharem para cercar a criatura gigante que ainda estava em modo de fusão. Tio Tupi. Isso. Tupi tio. Butler Feng semicerrou os olhos, tirou vários papéis de talismã e fixou o olhar no joelho esquerdo da criatura. Ele acelerou um pouco mais, se firmou e se preparou para dar o salto. Claro, ele fez isso mantendo o olhar para cima de vez em quando, certificando-se de que a criatura ainda não o tivesse notado desde que começou seu modo de fusão. Buto 1. Coração acelerado, sangue bombeando, adrenalina e a sensação de ser um super-herói jorrando em sua mente apenas nesta fração de segundo.
Ele poderia fazer isso? O pânico e a dúvida desligaram seu cérebro por um tempo, transformando-o em uma cesta de incontáveis problemas. Mas em apenas mais um suspiro, sua determinação despertou novamente. Ele era apenas humano, e era normal que ele tivesse momentos de dúvida e derrota. Mas enfrentar qualquer desafio era o que realmente separava os fortes dos fracos. Como se estivesse alimentando seu corpo, a determinação de Feng cresceu fora do comum. E com força total, ele pulou no ar com centímetros de sobra, planejando dar tudo de si. O tempo parecia congelado enquanto ele esticava o papel do talismã em direção aos joelhos podres da criatura em câmera lenta. Era isso, era isso. Ele foi treinado para batalhas. Ele estava preparado para isso. Ele pode fazer isso. Ele poderia derrubar essa criatura. Com isso, os olhos de Feng brilharam com uma luz profunda que parecia ter impressionante seu espírito de luta. Tio Ban! Um som alto ecoou, seguido por um frágil grito de dor. Silêncio! Um breve silêncio se seguiu em meio ao caos, com inúmeras pessoas esticando o pescoço como pavões. E quando a poeira baixou, eles só tinham uma palavra para descrever seus sentimentos gerais. ... Merda. Tio PFFF. Feng tossiu com a boca cheia de sangue depois de quase quebrar uma árvore inteira apenas com seu corpo. Como isso aconteceu? Essa pergunta não só o deixou perplexo, mas também deixou o público e os outros afastados confusos também. Tudo o que viram foram imagens de tudo isso, fazendo-os perceber o quão difícil era ser humano. AUGH tio. Suas costas inteiras estavam pesadas de dor. Quando foi a última vez que ele foi tão espancado? Feng cerrou os dentes de má vontade. Droga. O suor logo escorreu de seu corpo, misturando-se ao ar frio, apenas fazendo-o se sentir pior. E olhando em volta, ele também percebeu que foi um dos sortudos que voou para longe. Por quê? Porque o resto agora também tem vários cortes no corpo. Só isso já mostrava que eles haviam sido jogados fora pelo rabo da criatura. Isso mesmo, mesmo apodrecendo, ainda mantinha escamas em algumas regiões da cauda. E foi isso que provavelmente cortou os outros. A respiração de Wei Jia também ficou difícil depois de ser atingida pela brutalidade. Ele tinha marcas de lâmina ao redor das coxas, bem como ferimentos internos por bater em uma árvore. Sim, foi doloroso como o inferno. Mas pedir a ele para desistir. Sem chance. Wei Jia arrastou seu corpo ferido para ficar de pé e rapidamente voltou ao campo de batalha mais uma vez. E Butler Feng, assim como Renjin, foram os mais rápidos em se levantar atrás dele também. Mestre, por favor, fique para trás. Sua ferida está sangrando. Wei Jia olhou para a dupla de forma assassina, Feng. Renjin. A dupla ficou em silêncio por um tempo antes de dar um passo para o lado e ajudar Wei Jia a se sustentar. Mestre, se você estiver entrando, permita-nos ser seus escudos. Vocês. Wei Jia olhou para eles com uma pitada de desamparo nos olhos. Tudo bem. Mas não se atrevam a me atrasar. Diz o homem ferido. Com isso, eles deixaram as árvores e entraram no espaço aberto com olhares complicados. Tio Pa. Estrondo. Ban. Tio. Butler Sheng, Haolin e Zulin não foram jogados fora desde então e pareciam perversamente rápidos comparados a eles. Feng apertou os lábios com força. Mestre, essa era a diferença entre um exorcista e nós. Wei Jia cerrou os punhos e olhou a cena em silêncio. Eles eram diferentes. Tic-toc. Mais 3 minutos. Fim do capítulo. Capítulo 86. Porque estava aqui. Assim, Butler Feng e os demais continuaram sendo sacos de pancadas com o melhor de suas habilidades, impedindo-os até certo ponto. Houve momentos em que um deles quase foi levado e comido. Mas graças a Haolin, Zulin ou Butler Sheng, eles seriam salvos na hora certa. Mas quanto a Dorian, ele estava totalmente concentrado agora. Bem, alguém poderia pensar que o que o manteve ocupado todo esse tempo teria sido a questão de libertar a garota da cela flutuante de fumaça com barras.
Mas se alguém pensava assim, então... Ops! Resposta errada. Dorian examinou a coisa em sua mão novamente com uma luz estranha em seus olhos. Como ele esperava, esses demônios conseguiram trazer uma verdadeira relíquia demoníaca para este mundo. Só isso deveria ser um crime do submundo. As relíquias demoníacas eram como os itens que os antigos ou atuais governantes demoníacos usaram ou usaram durante seu reinado. Esses itens armazenavam o poder demoníaco dessas antigas pessoas e eram itens que qualquer demônio, mesmo as pessoas mais poderosas, procurava reunir. E era uma lei e um tabu que essas relíquias deixassem o submundo. Você sabe o quão poderosas essas relíquias eram? Ei, era semelhante a Poseidon largando seu tritã na terra para qualquer pessoa aleatória pegar. E você sabe, quanto mais tempo o governante demônio ou demônio poderoso usar certos itens, mais fortes esses itens serão depois de morrerem. Até mesmo seus anéis, se lançados neste mundo, poderiam causar as próximas guerras mundiais. Esses governantes do submundo reinaram por milênios e séculos. Então até mesmo suas roupas e armaduras eram algo que as pessoas no submundo lutavam. É claro que os governantes do submundo não eram os únicos capazes de deixar tais relíquias. Qualquer demônio poderoso classificado 2 lugares abaixo do governante do submundo provavelmente poderia fazê-lo também. Mas os deles não seriam mais fortes que os seus líderes. De qualquer forma, mesmo com todas as relíquias, a verdadeira questão reside em desbloquear o potencial destas relíquias. Nas mãos daqueles que não eram suficientemente dignos, estas relíquias continuariam a ser comuns. E pode ser usado apenas para fins comuns. Tomemos por exemplo uma espada sagrada. Nas mãos daqueles que não foram escolhidos, a espada permaneceria adormecida, mas ainda poderia ser girada, usada e poderia até enferrujar também. No entanto, depois que a espada encontrar ou reconhecer seu usuário, ela despertará e até mesmo a ferrugem dela será sacudida, revelando uma lâmina totalmente nova. O mesmo poderia ser dito das relíquias demoníacas. Ei, como pode a relíquia de um poderoso demônio ser despertada por qualquer pessoa? Ponto. O sistema olhou para a relíquia de forma estranha. Era um dedo ósseo esquelético. Mas algo mais o incomodava. Anfitrião, como você sabe que essa coisa é uma relíquia? Mesmo lá no seu mundo, pelo que descobri sobre o seu passado, você nunca viu uma relíquia antes. Então, como você sabe que esse dedo de osso é um deles? Dorian rolou o dedo pelas palmas das mãos com um sorriso estranho nos lábios. Eu também gostaria de saber como eu sei. Colchete que abre apóstrofo ... Anfitrião, alguém já lhe disse que você fica assustador quando sorri daquele jeito? Tremor. Arrepio. O sistema olhou para seu hospedeiro e estremeceu como uma galinha assustada. Estava começando a suspeitar seriamente de seu hospedeiro. Dorian riu e rapidamente ignorou o sistema. Ele olhou ao redor e mais uma vez confirmou seus pensamentos. Eles não desbloquearam o potencial do dedo e até descartaram o dedo como se fosse lixo. Portanto, a única coisa de que Dorian tinha certeza era que esses demônios menores talvez não soubessem do poder do dedo. Então será que eles acidentalmente trouxeram isso? Mas isso não estava certo. Porque eles carregariam apenas um dedo ossudo sem qualquer propósito? Ou será que alguém no submundo escolheu secretamente essas pessoas para serem seus bodes expiatórios, a fim de roubar o dedo? Ponto. Dorian de repente se sentiu desconfortável. Tirá-lo do submundo era um crime para as criaturas do submundo. E se os aplicadores da lei do submundo soubessem disso, qualquer demônio, mesmo poderoso, poderia ser destituído de suas posições num piscar de olhos. Aqui está a coisa. O submundo também era necessário para punir aqueles que os céus enviavam do reino mortal. Isso mesmo. Os céus e o inferno enevoam e sempre existiriam. Aqueles que estupraram inúmeros homens e mulheres, dissecaram seus corpos e tantos outros atos perversos, podem ser condenados a sofrer uma punição de 1000 anos no submundo, sofrendo a palavra literal inferno. Mas tenha em mente que as almas que são enviadas para a punição também têm o que se poderia dizer ser um rastreador celestial.
Então nenhum demônio se atreveria a, você sabe, comer ou roubar qualquer alma enviada de cima. Assim, eles fizeram o seu trabalho na superfície de acordo com os pedidos dos céus. E depois de receberem a alma, eles a puniriam de acordo com as regras. Depois disso, a alma seria enviada de volta aos céus, que por sua vez julgaria se deveria continuar punindo as almas através de reencarnações estranhas e outros enfeites. Depois disso, pode-se ser um cavalo ou até mesmo um peixe caçado. Bem, de qualquer maneira, o submundo não ousou mexer com as almas enviadas para punição. E tem sido assim desde a criação do submundo. Por causa do dom do livre-arbítrio humano, o bem e o mal continuariam a existir. Ponto. Agora, voltando ao assunto da relíquia, está claro que alguém no poder a enviou para este mundo. Talvez eles saibam disso. Ou será que encontraram uma maneira de despertá-lo? Será que esta relíquia era um dos itens-chave que eles precisariam antes do grande evento? Dorian estava pensando profundamente, enquanto o sistema também estava ansioso. Anfitrião, você tem que se apressar. Os outros podem não conseguir durar muito nesse ritmo. HM, ele respondeu antes de manter o dedo de lado. Na verdade, ele poderia ter quebrado a jaula em 1 minuto e meio, se quisesse. Mas depois de ver o dedo, ele decidiu dar aos demais uma pequena sessão de treinamento, dizendo-lhes para esperarem 4 minutos. Ei, o que ele poderia fazer? Tio Swish, tio. Fim do capítulo. Capítulo 87. Gia Girl retornou. Tudo bem. Ele afastou o dedo de osso e olhou para a gaiola flutuante de fumaça preta que parecia levar qualquer um que olhasse para ela a um estado hipnótico. A nuvem negra trabalhava continuamente, quanto mais perto seu corpo chegava dela. Isso mesmo, ele agiu como se tivesse vontade própria, tentando assustar Dorian depois de sentir a aura sagrada emitida pelas mãos de Dorian. Tio Epa, ei, os dedos de Dorian moviam-se continuamente como se ele fosse um ninja. E enquanto ele esticava continuamente os dedos em todas as posições, a moeda de ouro em sua mão flutuou sozinha e começou a emitir várias cores que variavam do vermelho ao laranja. A moeda permaneceu no ar por um tempo antes de girar no mesmo lugar cada vez mais rápido, até que começou a deixar imagens de si mesma. Uau! Grito! 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 A moeda então flutuou a uma altura ainda maior, reunindo energia sagrada substancial de cima. A moeda giratória logo se transformou em uma enorme bola giratória de luz que poderia cegar qualquer um que a espiasse por muito tempo. O que diabos estava acontecendo lá? Tanto a criatura quanto todos os outros de repente sentiram uma pressão intensa pressionando seus corpos como um louco. Seus corpos, como se não fossem os seus, recusavam-se a se mover 1 centímetro, por mais que tentassem fazê-lo se mover. Até as criaturas também se sentiam estagnadas. Suas expressões ficaram sombrias quando sentiram seus corpos inteiros coçarem desconfortavelmente. Agora, eles se sentiam como vampiros que não eram fortes o suficiente para ficarem expostos ao sol. Não, essa nem era a melhor comparação porque sangue verdadeiro e vampiros fortes o suficiente podiam durar meses ao sol. Mas vampiros fracos e inferiores queimariam com apenas um único raio de sol. Não, seria melhor dizer que se sentiam como uma formiga submetida à tortura quando alguém lhes colocava uma lupa durante um verão escaldante. Ponto. Tio tsi tio. Uma sensação escaldante ecoou, fazendo o corpo da criatura tremer de angústia. Zahhh tio. Eles abriram as mãos, balançando de um lado para o outro e usando as mãos para esconder as costas como se tudo fosse apenas um sonho ruim que iria passar. Com as costas voltadas para a luz brilhante, eles sentiram vários raios de luz queimando-os impiedosamente. E o mais doloroso de tudo isso foi que a pressão da luz os fez sentir-se fracos demais para fugir. Ponto. Dorian, que ainda está com os olhos fechados e os dedos trabalhando, acelerou seus cantos à medida que a bola sagrada crescia. SHSHSHSHSHSHSH tio. Seus cantos fizeram com que o ar ao seu redor girasse vigorosamente. Mas isso não foi tudo.
Os raios de luz afetaram rapidamente a gaiola de fumaça negra, fazendo parecer que ela também estava borbulhando. Brr 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 tio tio tio. Os sons ficaram cada vez mais altos até que Dorian pareceu satisfeito. E logo, ele abriu os olhos e olhou friamente para a bola preta, santa luz infernal do Limbus. Extinga a escuridão interior. Swish. Como um raio, a gigantesca bola sagrada seguiu com a bola preta. Estrondo. O confronto aconteceu como um filme. E antes que todos percebessem, uma enorme onda de luz branca surgiu por todo o parque, acompanhada por um vento forte que jogou vários peixes para fora da água do lago. Todo mundo estava encharcado com a maré. E neste momento, pode-se pensar que eles ficaram satisfeitos ou entusiasmados com tudo isso. Mas foda-se, não. Neste momento, eles não podiam ouvir ou ver nada. Isso mesmo, a decisão catatônica, que mais parecia uma decisão nuclear sagrada, havia prejudicado sua visão e audição. Era como se o mundo inteiro, inclusive os insetos, tivesse decidido dormir. E só isso fez seus corações dispararem de horror. Cego e surdo num momento como este. E se a criatura se aproveitar deles, devorando-os com uma só mordida? Várias pessoas se elevaram com mais força do que antes, pois queriam sinceramente despertar seus sentidos humanos, esperando e rezando pelo melhor. Neste ponto, não havia como negar que seus estômagos inteiros estavam embrulhados quando uma onda de ácido também cresceu dentro dele. Acalme-se, cara. O velho Gia lembrou a si mesmo enquanto agarrava o chão agora molhado em pânico. Preocupar-se não resolverá nada. Ponto. Assim, inúmeras pessoas estavam com medo, corajosas, petrificadas, ainda mantinham esperança em seus corações, desejando que suas visões voltassem para elas mais cedo ou mais tarde. E como se os céus os tivessem ouvido, a visão e a audição voltaram ao normal. Tio SWUHHH tio. A audição deles pareceu ser a primeira coisa que voltou para eles. Quanto à visão deles, ela lentamente tomou forma, começando nebulosa até ficar clara e clara a cada milissegundo. E antes que pudessem piscar, Dorian já estava diante deles com a garota. Underscore. Dorian não se importou com suas expressões atordoadas e calmamente entregou a menina para sua mãe. Pia, que tocou a garota pálida, não conseguiu evitar que seus lábios tremessem fortemente, suprimindo todas as suas emoções trancadas dentro dela. Você olha para mim, eu olho para você. Ela olhou para Dorian olho no olho, como se quisesse arrancar a verdade dele. Grão-mestre, diga como é, ela é minha filha. Isso mesmo, ela era realmente a querida princesa Gia. Embora Pia pudesse sentir instantaneamente a conexão maternal, ela ainda queria ter 100% de certeza. Ei, quem sabia se esses monstros poderiam replicar o sentimento e fazê-la pegar outro fraudador? Somente sua filha merecia as melhores coisas dela. Então, por que, em nome de Deus, ela estaria disposta a mimar outro monstro? Se ela cometesse o mesmo erro 2 vezes, então não merecia ser mãe. Claro, os outros homens de Gia também olhavam para a garota com desconfiança. Eles realmente não podiam se dar ao luxo de passar pela mesma coisa novamente. Claro, os seguranças que ouviram isso também começaram a suspeitar de tudo isso. Espere, foi agora que alguns deles perfuraram algumas coisas juntas. Em particular, Nemo sentiu que havia resolvido o caso. Mas foi só que seus pensamentos o abalaram profundamente. Nemo, seu filho da puta inteligente. Sua mente fez isso de novo. Isso mesmo, há alguns dias, se a garota Gia desapareceu no parque. Todos procuraram por ela, e quando a encontraram, ela estava toda molhada por ter saído da água. Mais uma vez, foi relatado que a família Gia a levou para casa. Então isso não significa que ela foi trocada por um monstro. Neno abriu a boca trêmula atordoado, sentindo-se entorpecido pelo choque que sua mente lhe causou. Bem, eu vou ser amaldiçoado. A família Gia recuperou uma maldita casa em Minster. Vaca sagrada. Algumas pessoas que compreenderam a verdade ficaram ainda mais assustadas por estarem agora expostas à sociedade.
Se essas coisas pudessem se parecer com outras, então quem pode dizer que suas esposas, maridos, filhos ou qualquer pessoa próxima a eles também não foram trocados? Fumaça, fumaça, fumaça. Alguns deles queriam um cigarro para acalmar a ansiedade. E todos esses pensamentos passaram por suas cabeças em não mais que 2 segundos. Ponto. Dorian ainda estava em disputa com Pia, ela é sua filha. Pingar, pingar. Lágrimas escorreram do rosto de Pia enquanto ela apertava seu grupo em torno de sua filha inconsciente. Obrigada. Obrigada, grão-mestre. Pia então olhou para a filha com medo. Não se preocupe, ela está apenas inconsciente. Terminaremos o assunto mais tarde. Por enquanto, é hora de acabar com isso. Num piscar de olhos, Dorian desapareceu e bloqueou a tentativa da criatura de levar um dos guardas embora. Golpear. ZAHHH. Tio. A criatura gritou de dor ao ver uma de suas mãos ser decepada. Ele chorou e foi embora de dor, mas rapidamente caiu no chão enquanto olhava para Dorian com horror. Como isso foi possível? Swish! Dorian saltou calmamente no ar e sorriu cruelmente. 10 espadas da morte, acabe com ele. Tio corte, 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 tio. Como um ataque combinado massivo, todas as lâminas flutuantes do Link avançaram em direção ao inimigo como loucas, fazendo com que a criatura lançasse vários gritos quanto mais fortes os ataques combinados atingissem. Zé, tio, tio corte, golpear, golpear, slash, tio, não, pare para nós, mortal. Temos um chefe poderoso que irá matá-lo se morrermos. Dorian, como se estivesse irritado, de repente decidiu mudar seu ataque. Martelos da Justiça, dança de 5 estilos. Tio ban, 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 tio. Criatura, T0T. Droga, droga. Os ataques choveram cada vez mais enquanto martelos gigantes em forma de martelo batiam continuamente na criatura sem piedade. E mais uma vez, aqueles que assistiam honestamente tiveram vontade de derramar uma lágrima pela criatura. Só pela forma como essas criaturas agiam, era possível perceber o medo delas ao lidar com Dorian. Isto é, mesmo quando todas as criaturas se separaram e se desmantelaram de suas formas gigantes e tentaram fugir, Dorian usou várias cordas douradas de cowboy para prendê-las e puxá-las. Onde vocês pensam que estão indo? Swish, não pare. Tio Ban, mortal, o que você está fazendo é um crime. Tio Ban, por favor, nos poupe. Somos apenas crianças com 180 anos. Tio Ban, 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 ban. Ban, tio, X triângulo X, Dorian, barulhento. Fim do capítulo. Capítulo 88. O convidado chegou. 5 da manhã, tio Plop, Butler Sheng, Zulin e Howlin caíram na cama de uma só vez. E sem nenhum segundo a perder, eles rapidamente mergulharam na terra dos sonhos. Tio ronco tio. O Sandman já os havia levado embora. E para recapitular a noite louca que tiveram, primeiro, eles lutaram muito, enfrentaram uma quantidade louca de criaturas esta noite, além de completarem as tarefas atribuídas a eles. Mas o mais importante, pelo fato de Dorian estar quase exausto e esgotado depois de lidar com esse problema, a família Gia pagou colossais 20 milhões pelas taxas e um bônus de agradecimento adicional de 30 milhões. Isso mesmo, eles não sabiam que era tão fácil ganhar dinheiro. Mas para essas famílias nobres, não era nada caro. Claro, eles foram à casa dos Gia mais tarde e os instruíram sobre o que fazer para purificar toda a sua propriedade e a si mesmos. Mas para a garota, ele vinha especialmente 3 vezes por semana para resolver completamente o assunto. Agora, no total, Dorian tinha pouco mais de 70 milhões quando pensava em todos os trabalhos que havia feito até agora, bem como nas poucas economias que ainda tinham em suas economias de Tian. Então, com 70 milhões, o seu orçamento para esta noite foi de 55 milhões. Isso mesmo, ele planejava comprar uma ilha por esse preço, nem mais, nem menos.
E por essa faixa de preço, ele poderia obter de 650 a 1.200 acres de terra. Só isso significava que sua academia seria enorme, levando horas para ir de um lugar a outro. Justo, foi o suficiente para criar uma seita de tamanho moderado. Bem, agora Dorian estava pronto para o leilão desta noite. Com isso, ele fechou os olhos e cultivou durante todas as horas da manhã até sentir alguém se aproximando. Ele abriu os olhos e desapareceu no local. Tio Swish. 9h45 da manhã. Chiu estava do lado de fora do enorme portão com o peito apertado. Apenas começar na propriedade desolada, mas luxuosa, foi o suficiente para fazer suas pernas tremerem. Ela estalou os lábios com força, sentindo-se muito deslocada nesta comunidade rica. Este condomínio fechado contava com vários guardas logo na entrada do local. E se algum convidado tivesse que entrar, tinha que dar seu nome, mostrar sua identidade, passar por verificações e outros enfeites. Assim, ela foi autorizada a entrar. Mas mesmo assim, demorou mais meia hora para ela caminhar dos portões de entrada até a propriedade de Dorian. As vilas luxuosas aqui tinham muitos terrenos dentro de cada propriedade. E quanto mais se avançava, maiores eram as propriedades. Para ela não tinha permissão para entrar de táxi, então só podia entrar no local a pé. E o choque que recebeu foi suficiente para mantê-la calada por muito tempo. Dos portões gradeados ainda se via a nudez das vilas. Então, enquanto caminhava, ela ficou pasma e completamente encantada com os muitos pontos turísticos pelos quais passou. E quanto mais ela caminhava, mais nervosa ficava. Vila 37. A residência Tian. Gole. Chiu estava em um dilema enquanto olhava através da propriedade desolada, mas deslumbrante, diante dela. A consulta era às 10 horas em ponto. Mas eram apenas 9h45 da manhã. Então ela deveria tocar a campainha tão cedo ou não? Normalmente, se fosse algum tipo de reunião de negócios, ela poderia chegar cedo, sentar e esperar pela consulta. Mas neste caso, e se tal movimento irritasse o grão-mestre? Afinal, ela não conseguia ver nenhum guarda nos portões da frente ou alguém que pudesse ajudá-la. Então ela deveria apenas esperar. Mas, novamente, e se o movimento certo fosse realmente tocar a campainha e ser avisado? Droga! Seu cérebro estava prestes a explodir com todas as suposições. E talvez fosse esse o caso se a porta não tivesse se aberto sozinha agora. Tio Sua Tio. Os sons rangentes das barras de metal se abrindo lentamente, assustaram Chiu que estava imerso em pensamentos. E como um gato nervoso, todos os pelos de seu corpo se arrepiaram em saudação enquanto ela pulava para o lado com um pé só e com a boca bem aberta. Buto 1. Buto 1. A ação repentina do portão estimulou muito seu coraçãozinho. E Chiu, que ouviu seu nome ecoar, inconscientemente apertou sua bolsa enquanto caminhava rápida, mas vigilantemente, para a enorme propriedade. Entre, senhorita Chiu. ERM. Tem certeza? Piscar. Piscar. Ela fez o que lhe foi dito e mudou-se. Mas neste momento, ela ainda não tinha visto ninguém e ainda estava nervosa por causa desta pequena situação. Às vezes, ela dava um grande passo à frente com uma perna e arrastava a outra como se estivesse mole. Tudo isso enquanto olhava em volta e escondia bem a bolsa. Quanto a onde ela deveria ir, a voz já a havia instruído sobre isso. Veja, a estrada principal da vila levava ao edifício principal no centro da vila. E da estrada principal havia alguns ramais que levavam a outros 5 edifícios dentro da vila. Foi fácil perceber que o edifício principal estava rodeado por 5 estruturas, todas espaçadas uniformemente. Era como se estas estruturas guardassem o edifício principal. Mesmo assim, o espaço entre eles ainda era grande o suficiente para não destruir a beleza do lugar. Tudo combinou bem, com vários gramados, fontes e lagos com peixes ao redor. No entanto, este era um estilo de vila típico e padrão que estava de fato abaixo de uma potência como a de Tian. Mas Chiu, que não sabia disso, achou que era a visão mais incrível que ela já tinha visto em sua vida.
Grau 0 grau. Ponto. Assim, ela seguiu a voz que a guiava para dentro da propriedade, até mesmo para dentro do prédio principal. Sim, ainda a estava guiando agora. Vire à esquerda, passe pelo corredor, vire à direita, entre, entrar. Xiu respirou fundo antes de entrar no enorme salão à sua frente. E instantaneamente, sua visão foi atraída para o jovem sentado muito longe das portas. Grão-mestre, este humilde veio exatamente como solicitado. Fim do capítulo. Capítulo 89 para a Vila Netaji. Grão-mestre, este humilde veio exatamente como solicitado. Underscore. O corpo de Xiu permaneceu curvado e arqueado para frente, dando o mais profundo agora que podia. Sim, ela estava se curvando para mostrar sua humildade diante do grão-mestre. Afinal, é assim que normalmente acontecia em filmes e livros. Então ela sentiu que era adequado que ela agisse da mesma forma também, não? Dorian ergueu as sobrancelhas divertido enquanto se maravilhava com o quão imaginativas as pessoas neste mundo eram. Ele nunca havia estabelecido tais regras, mas elas pareciam ter inventado algumas regras e maneirismos imaginativos quando se tratava dele. Bem, se isso os fazia dormir melhor à noite, o que isso significava para ele? Desde que não machucasse ninguém, ele não poderia se importar menos. Por enquanto, era vital que eles resolvessem os problemas dela. Dorian olhou para ela com calma. Levante a cabeça. Obrigado, grão-mestre. E sua família? Grande mestre. Depois de colocar os papéis estranhos sobre eles, ele brilhou fracamente por apenas um segundo ou até menos. E então, de repente, eles acordaram, sentindo-se melhor do que antes. Ela disse com inúmeras emoções embargadas em sua voz. Só de pensar no milagre que presenciou ontem dentro de sua casa, a fez acreditar cada vez mais no sobrenatural. Neste ponto, ninguém poderia convencê-la do contrário. E novamente, ela percebeu o quão cruel o mundo realmente era. Isso mesmo, foi aquele colega bastardo dela que fez isso com a família dela. Tudo por causa do ciúme, aquela colega de classe deu tudo de si, tentando matar toda a sua família de uma só vez. Ontem à noite, ela contou tudo aos pais depois que eles finalmente acordaram. E por causa do choque, ficaram tão aterrorizados que nem ousaram brincar ou sorrir muito com os vizinhos. Eles não eram tão cautelosos antes. Mas agora, e se alguém tentasse matá-los novamente da mesma maneira? Você sabe, também foi difícil processar o fato de que o que Xiu estava dizendo era verdade. Mas os fatos estavam ali. Então eles escolheram ficar em casa até que o grão-mestre os ajudasse. Xiu, que ainda estava interessada em seus pensamentos, de repente ouviu a voz de Dorian ecoando. Estique os pulsos dela. Sem perder tempo, ela fez o que lhe foi dito, permitindo que Dorian a examinasse ainda mais. Ele olhou para ela intensamente antes de assentir mais uma vez, como se confirmasse seus pensamentos mais uma vez. Mas às vezes ele franzia a testa e, outras vezes, sua carranca diminuía novamente. E todas as suas expressões estavam apenas deixando Xiu ansioso. Por que ele franziu a testa? Porque ele relaxou e de repente franziu a testa novamente. Oh meus céus! Xiu sentiu que estava prestes a enlouquecer agora. Vamos lá, cara. Falar. O que diabos havia de errado com ela agora? Xiu a mordeu com tristeza enquanto olhava para Dorian ansiosamente também. Ela queria perguntar, mas não ousou. Então, que outra escolha ela tinha além de calar a boca? Dorian, que não gostou do dilema dela, continuou examinando um pouco antes de voltar para sua cadeira. Senhorita Xiu, é como confirmei da última vez. Mas hoje percebi outra coisa sobre o assunto. Algo mais? Dorian acenou com a cabeça com a mão apoiada no queixo. Outra coisa. Ele disse profundamente. E depois disso, ele fez uma pausa por mais um longo período antes de tratar casualmente todo o assunto como se não fosse nada. Underscore. Isso é tudo que você tem a dizer.
Xiu olhou para ele com os olhos abertos, desejando poder fazer algo indescritível com ele. Ela teria gostado de acertar um raio de 50 combos também na cara dele por fazê-la ir para o inferno e voltar neste único momento. Você diz que descobriu outra coisa que pode estar errada. Então por que não dizê-lo? Ok, talvez ele não achasse necessário que ela soubesse. Então, se for esse o caso, por que não juntar tudo? Por que começar a dizer a ela que algo estava errado primeiro? Dorian, que não sabia o que Xiu estava pensando, há muito se conectava com Butler Cheng. Entre o trio, Butler Cheng foi o único que acordou há 40 minutos. Na verdade, ele ainda era o único naquele momento. Afinal, eles estiveram sobrecarregados o dia inteiro ontem. E só caíram na cama por volta das 5 da manhã. E a consulta da senhorita Xiu era às 10 da manhã. Então, mesmo que não fosse necessário, Butler Cheng ainda insistiu em marcar seu alarme 40 minutos antes da consulta de Xiu. Veja, ele se ofereceu para ser o motorista hoje. E imediatamente após o assunto de Xiu, eles voltariam e dormiriam um pouco mais. Afinal, esta noite eles sairiam de novo, comprando terras. Então eles tinham que estar totalmente energizados para o que estava por vir. Além disso, hoje, Dorian falava há muito tempo com Bo ao telefone sobre assuntos aqui. Esta manhã, Shanky no hospital deveria trocar com Zulin. Então agora, como os meninos precisavam de todo o descanso possível, nenhuma mudança seria feita hoje. Todos ficarão exatamente onde estavam. Ponto. Tio Ban. Bem na hora, Butler Cheng abriu uma das portas laterais que dava para o corredor e entrou vestindo um casaco muito elegante, chapéu, relógio de bolso e luvas. Claro, ele também estava segurando outro casaco nas mãos. Grão-mestre, os itens foram colocados e o veículo está pronto. Bom, Dorian respondeu com aprovação. E ao vê-lo caminhar em direção a Butler Cheng, Xiu também o seguiu como um cachorrinho. Ela olhou para a cena de Butler Cheng ajudando Dorian enquanto vestia seu casaco e apenas sentiu como se estivesse assistindo algum tipo de filme aristocrático. Então foi assim que eles fizeram nos filmes. Butler Cheng continuou preocupado com Dorian enquanto a dupla caminhava lentamente. E quando ficou satisfeito com a aparência limpa de Dorian, Butler Cheng então se moveu ao lado de Dorian. E de vez em quando havia uma porta à frente deles, ele se movia mais rápido e fazia o trabalho. Assim, a turma entrou no veículo. E desta vez, Butler Cheng era o motorista. Claro, Xiu não ousou sentar no fundo com Dorian. Butler Cheng olhou para ela calmamente. Você disse Vila Netaji? Sim, senhor. Na verdade é a Vila Netaji, nos arredores da cidade. Receio que o GPS só possa nos levar com precisão até a Vila Netaji. Mas quanto a encontrar sua casa específica dentro da vila, você terá que mostrar o caminho. Agora, cinto de segurança, por favor. Aspas. Fim do capítulo. Capítulo 90 para a Vila Netaji 2. Tio VRRRRMMMMMM tio. O veículo dirigiu em silêncio, com todos imersos em pensamentos profundos. O que iria acontecer? Como seria o evento de hoje? Será que a família que teve a sorte roubada conseguirá sobreviver a esta catástrofe? Xiu olhou para as nuvens brancas e fofas com um rosto inexpressivo, como se estivesse atraída para um mundo próprio. Ela sentiu como se fosse enfrentar um inimigo poderoso em alguma batalha final do filme. E neste momento, quanto mais perto eles chegavam de sua aldeia, mais seu coração batia caoticamente. VRRRRMMMM tio. O veículo deles dirigiu até a cidade e seguiu pela estrada principal, passando por várias árvores ao longo das estradas. E logo, eles fizeram uma bifurcação em direção a uma das estradas empoeiradas, cheias de pedras e esburacadas. A estrada não era asfaltada e também era muito irregular. No entanto, era de fato uma grande estrada de 3 pistas. E de vez em quando viam vários caminhões empoeirados carregando frutas ou mercadorias particulares de quem queria ir até a cidade vender suas mercadorias.
Às vezes, eles também viam os aldeões com ferramentas agrícolas. O ar aqui era muito mais limpo e respirável do que o da cidade. E enquanto passavam, os aldeões a pé olharam para o carro em estado de choque e descrença. Oh meu Deus! Eles não sabiam quanto custaria esse carro. Mas só de olhar como era brilhante e bonito, eles acharam que deveria ser bem caro. Uau! Basta olhar para aquele carro. Você acha que é algum magnata rico vindo ver o chefe da vila de novo? Ei, é possível. Afinal, não foi há apenas 3 meses que aquelas pessoas da cidade grande vieram ver o chefe da aldeia para adquirir terras. Sim, acho que pode ser isso. De jeito nenhum. O último grupo de pessoas que veio chegou aqui em grande número. Mas este é apenas um veículo passando. Então provavelmente é algum cara rico procurando alguém para se casar. Ei, você acha que o cara veio buscar a filha do chefe da aldeia? Ah, tio, já posso ver agora. A filha do chefe da aldeia deve ter conseguido chamar a atenção de algum nobre jovem mestre. E ele está aqui para propor a ela. Uau, que história real da Cinderela. Otimista asterisco. Como é que a filha do chefe da vila é a mais adequada para se casar com um jovem mestre tão rico? O que há de errado com meu Gigi? Sim, o que torna a filha daquele idiota arrogante melhor que a nossa. Asterisco acento circunflexo asterisco. ... A multidão de transeuntes fofocava e inventava teorias sobre por que um veículo tão luxuoso passaria por esse caminho ou seguiria para sua aldeia. Foi tão bizarro e atraente ver tal façanha. E Xiu, que estava no carro, só teve vontade de se inclinar no banco com medo de que alguém a visse. Ela nem conseguia ouvir o que as pessoas diziam, mas sabendo como os rumores e especulações se espalhavam rapidamente em sua aldeia, ela sabia que sua reputação iria por água abaixo depois que ela fosse pega ou vista saindo do veículo. Alguns podem especular e começar a chamá-la de adoradora do dinheiro. Além disso, depois que o grão-mestre resolvesse o problema dela, no momento em que as pessoas não o vissem mais perto dela, começariam a dizer que ele a largou por isso, aquilo e outras coisas. A cor de seu rosto desapareceu no momento em que Xiu viu alguns fofoqueiros famosos da vila à frente. Relaxe, eles não podem ver através do vidro. Butler Cheng disse casualmente, sem tirar os olhos da estrada. Xiu ficou boquiaberto de vergonha com suas palavras, o obrigado. Com isso, ela tentou controlar seus nervos enquanto se sentava firmemente em sua cadeira. E Dorian, que viu a reação dela, calmamente fechou os olhos novamente e começou a examinar o ambiente. Ampliação. Como os olhos de uma águia, ele olhava para frente em modo de ficus, vendo muito mais do que os humanos comuns podiam. Seus sentidos estavam tão aguçados que ele conseguia detectar até mesmo a menor mudança no clima. Dorian procurou e fez alguns cálculos por um tempo antes de abrir rapidamente os olhos novamente. Butler Cheng acenou com a cabeça depois de ouvir de repente as palavras de Dorian em sua cabeça. VRRRMMMM. Tio. O carro acelerou um pouco, deixando os poucos transeuntes na estrada assustados. E depois de seguir em frente por um tempo, fez uma curva acentuada e gramada que parecia uma estrada de mão única no meio da floresta. Você sabe, como agricultores e aldeões, esses caminhos existiam para aqueles que tinham que transportar mercadorias de seu terreno cultivado até as trilhas altas e montanhosas. Assim, eles entraram e se depararam com vários desses caminhos feitos pelo homem, indo em todas as direções. Fique à esquerda. Foi o mais desolado entre todos eles. Bom, tio Ban. Eles saíram do carro e fecharam as portas em meio às preocupações de Xiu. Grão-mestre, perdoe minha grosseria, mas acho que é uma má ideia você estacionar seu veículo aqui. Ela disse ansiosamente enquanto ainda olhava em volta vigilantemente. Grão-mestre, assim como em toda a sociedade, sempre há ladrões entre todos nós. Então não pense que só porque somos aldeões, algumas pessoas não ousarão roubar de você. Ela avisou novamente, mas não importa como ela avisou, ninguém parecia ouvi-la. Era como se ela fosse imperceptível ou algo assim. E para isso,
Ela só tinha lágrimas invisíveis nos olhos para derramar por esse assunto. Você sabe o quão desesperados, perigosos e cruéis eram os ladrões da aldeia. Deixe um carro tão bom ao ar livre assim, então, quando algum deles o encontrar, se não conseguirem roubar o carro como um todo, eles se contentarão em pegar pedaços dele. Isso mesmo, ela falava em roubar pneus, vidros e até motor do carro. Inferno! Não brinque com as pessoas aqui. Qualquer coisa que pudesse lhes render dinheiro rápido sem que eles tivessem que perder dinheiro de seus próprios bolsos era um ótimo negócio. Agora, Shio estava perplexo e desamparado neste assunto. T0T. Grão-mestre. Não é que eu queira insultá-lo, mas será que você é tão inteligente a ponto de não ter bom senso? Fim do capítulo. Queres ser rico? Pois não te preocupes em aumentar os teus bens, mas sim em diminuir a tua cobiça. Epicuro.